Muito bem. Lição de número 4, que tem como título A Iluminação Espiritual do Crente. Meus amados irmãos, após estudarmos sobre a importância da eleição e da predestinação, que elas são indispensáveis para a compreensão da doutrina da salvação, sendo a eleição divina, a escolha em Cristo, e eu disse desde o início, tenho repetido, de que essa expressão ela vai permear todo o trimestre, toda a nossa revista. Então, a eleição divina é a escolha em Cristo, segundo o consentimento de Deus para o louvor da sua glória, e os eleitos foram determinados antecipadamente para desfrutar de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Agora, o apóstolo, numa passagem, ou seja, num trecho de louvor, ele passa a agradecer a Deus pela fé e pelo amor dos efésios e ora por eles, para que eles sejam iluminados e possam vir a compreender a dimensão, possam compreender o tamanho, a extensão da chamada e da herança divina. Após registrar a sua alegria, após registrar a sua gratidão pelas boas notícias, pelas notícias alvissareiras trazidas por Epáfras, o Tíquico, Paulo recebe essas boas notícias, essas notícias alvissareiras. O apóstolo agora ele demonstra uma preocupação com o crescimento e com o amadurecimento espiritual daqueles amados irmãos. Esse é um sentimento característico do apóstolo São Paulo para com aqueles irmãos. É um sentimento que permeia o apóstolo Paulo. Por exemplo, quando ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 4 e o versículo 19, ele escreveu, dizia, sentir dores de parto até que Cristo fosse formado naqueles fiéis. Então, essa é uma característica de Paulo, uma preocupação com o crescimento e com o amadurecimento espiritual. Então, Paulo tinha esse cuidado, até que Cristo, como disse, fosse formado naqueles irmãos. Nesse trecho, nesta lição de número 4, nessa lição de hoje, nós aprendemos com Paulo a importância, aprenderemos com Paulo a necessidade e aprenderemos com ele o propósito da oração intercessória, o quanto é importante, necessário, e existe um propósito na oração intercessória. Este será o tema, o conteúdo que nós estaremos estudando nesta lição de número 4. O nosso tópico de número 1 ele fala a esperança da vocação e as riquezas da glória. Paulo, ele reconhece e ele ensina que os salvos carecem. Os salvos, eles necessitam, é o nosso tópico 1, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Os salvos, eles carecem, os salvos, eles necessitam de ser iluminados para poderem compreender a esperança da vocação e também as riquezas da glória. O apóstolo, ele rende graças a Deus pela vida dos santos e por todas as bênçãos espirituais, pela eleição, pela predestinação. Já falamos acerca desse tema semana próxima passada, acerca de eleição e escolha, sobre predestinação, pela bênção da filiação na adoção, pelo dom do Espírito Santo. Então Paulo dá graças a Deus por todas essas bênçãos. Ele tinha recebido, meus amados irmãos, a informação da genuína conversão e do bom testemunho dos cristãos da Ásia, conforme nós vemos ou lemos no versículo 15, o primeiro versículo da nossa leitura em classe. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Então, Paulo, tomando conhecimento acerca da genuína conversão
e do bom testemunho daqueles irmãos, ele dá destaque a essas duas palavras, fé e amor. Ele enfatiza, ele destaca essas duas palavras. Citando o nosso comentador, pastor Douglas Batista, citando John Stott, pastor Douglas ele diz que ser impossível estar em Cristo, vou repetir esta expressão, estará permeando todo o trimestre. John Stott diz que ser impossível estar em Cristo e não se achar atraído tanto a Ele na fé, como ao seu povo em amor. Vou repetir, o que diz John Stott? Diz ser impossível estar em Cristo e não ser atraído a Ele, tanto a Ele na fé, como ao seu povo em amor. Para Russell Shedd, é impossível separar fé e amor, pois esse versículo, esse que acabamos de ler, o versículo 15, ele nos mostra que esses são dois lados de uma mesma moeda. De um lado, fé, e do outro, amor. Então, quem se compromete com Cristo, eu vou repetir, quem se compromete com Cristo, compromete-se com os seus irmãos e com o mundo perdido. Quando Russell Shedd diz isso, quem se compromete com Cristo, compromete-se com os irmãos, está falando para nós acerca daqueles que ensinam a palavra. Eles têm um compromisso com os irmãos de levarem a palavra genuína, o ensino sem mistura. E quando ele diz, e com o mundo perdido, ele está falando de que esse compromisso é com o evangelismo e com missões. Então, quem se compromete com Cristo, compromete-se com os irmãos, ou seja, acerca do ensino, e se compromete com o mundo perdido, da evangelização e também de missões. Então Paulo, ele estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, e ele procura de todas as formas transmitir essa maravilha àqueles crentes. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo, concomitantemente, de quão impossível é alguém compreender, de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, o apóstolo disse que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. O homem natural, ele não consegue compreender, não consegue entender. E Paulo, sabendo disso, que o homem natural não consegue compreender, ele se esforça. Daqui a pouco nós vamos ver algumas coisas que Paulo fez, ou que Paulo escreveu, esforçando para que aqueles irmãos compreendessem, percebessem a maravilha do Evangelho. Por isso, ele orava para que os crentes eles recebessem capacidade, para que os crentes pudessem compreender, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. E vamos ver daqui a pouco o porquê que Paulo se esforçava para que aqueles irmãos pudessem compreender, chegar a entender, pudessem perceber essas riquezas da herança e essa grandeza do poder de Deus. Então, meus irmãos, no versículo do número 18, Paulo ele ratifica, ou seja, ele confirma a necessidade dos cristãos terem iluminado os olhos do entendimento. Versículo 18: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua, as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ter iluminado os olhos do entendimento, esta expressão ter os olhos iluminados significa ver melhor, ter um conhecimento mais claro de todas as bênçãos recebidas. Aqueles irmãos e nós precisamos ter esse conhecimento mais claro de todas essas bênçãos recebidas, não somente clareza
intelectual. Essa qualquer homem pode perceber. Qualquer alguém que leia, que tenha ou venha a distinguir signos linguísticos, que uma coisa é ler, outra coisa é decifrar signos linguísticos, né? Qualquer uma pessoa que leia, ela pode chegar a ter uma clareza intelectual, mas uma clareza espiritual é diferente, e também uma clareza experimental. Paulo não queria que aqueles irmãos, eles tivessem tão somente uma clareza intelectual, fosse lida a carta e dizer, eu compreendi, eu entendi o que está escrito. Não, Paulo queria que eles fossem além, que eles tivessem uma clareza espiritual e uma clareza experimental. Marcos, como assim? O que significa clareza espiritual? Significa algo revelado por Deus pelo Espírito Santo. Já é muito mais do que a intelectualidade. E também, além dessa clareza espiritual, além dessa revelação de Deus por meio do Espírito Santo, também uma clareza experimental. Isso fala de relacionamento. Paulo queria que eles tivessem uma revelação de Deus pelo Espírito Santo e que eles também tivessem relacionamento. Então, essa iluminação, ela faz-se necessária para os cristãos entenderem qual seja a esperança da vocação. Essa esperança, ela tem uma vocação passada, ela tem uma vocação presente e também futura, ou seja, ela abrange todos os tempos. Essa esperança preenche, completa todos os tempos. No passado, Deus chamou a igreja. No presente, somos instados. No presente, nós somos chamados. No presente, nós somos convocados ao serviço e à santificação. Há crentes que para eles está muito bom, estão servindo, estão indo na igreja, ouvindo a pregação, né? E não quer se envolver, porque se envolver pode acontecer alguma coisa, pode desgostar alguém, o serviço dele pode não ser aprovado por todos, e existe esse receio. Mas nós lemos ainda há pouco, os irmãos vão de lembrar, que nós lemos a expressão de quem se compromete com Cristo, se compromete com os irmãos e também com o mundo perdido. Quem se compromete com Cristo, nós temos ênfase a esta expressão. Então, no passado Deus chamou a igreja. Quando? Desde os dias da eternidade, desde a fundação do mundo. No presente nós somos instados, nós somos chamados, conclamados ao serviço, a trabalhar, e cada um tem um talento. Sabemos que a Bíblia registra de que a um foi dado 1, a outro foi dado 2, a outro foi dado 5, a todos de acordo com a sua capacidade. Uma coisa é certa, ninguém saiu de mãos vazias. Todos receberam e todos sabem fazer alguma coisa na casa do Senhor. Ninguém pode dizer, eu não sei fazer nada. Ou você foi chamado no passado para que no presente tenhamos e somos instados ao serviço, a louvar, a tocar, a cantar, a pregar, a ensinar, a orar, a interceder, a fazer alguma coisa. Mas diferente das fábricas que colocam lá na porta, né? Não há vagas. Diferente das fábricas, na casa do Senhor sempre há lugar. Então, no presente nós somos instados ao serviço e à santificação. Somos chamados a estarmos sempre nos separando. Essa palavra, os irmãos sabem que significa separação e dedicação a Deus e a sua obra. Então, somos instados ao serviço e à santificação, ou à separação do mundo, do pecado e dos seus costumes. E, como eu disse, abrange todos os tempos: o passado, o presente e o futuro. E no futuro nós temos uma promessa de vida eterna e também a promessa de conhecermos a Deus face a face. É uma promessa bíblica. Ainda no versículo de número 18, a oração de Paulo para que eles também entendessem as riquezas da glória da herança. Então Paulo continua orando
para que eles entendessem, que eles compreendessem as riquezas da glória da herança. Sua herança, essa expressão, sua herança, enfatiza tudo o que está prometido, tudo aquilo que está assegurado por Deus aos eleitos. Eleitos, quem lembra da lição passada, significa escolhidos. Então, a herança de Deus refere-se àquilo que Ele planejou conceder aos fiéis, tanto as que já usufruímos, e todos nós já usufruímos de muitas bênçãos, de muita herança, tanto as que já usufruímos, tais como o perdão, tais como a adoção de filhos, e nós já estudamos em lições anteriores que adoção, naquele contexto, o que significava agora o pai, ele tinha todo o poder sobre o filho adotado, aquele filho agora tinha a obrigação de prestar todo o respeito e toda a reverência, e a autoridade não mais era do pai legítimo, mas do pai adotivo. Aprendemos isso. Então, o perdão, a adoção de filhos, o selo do Espírito Santo, já estudamos sobre isso, e as que serão desfrutadas no porvir, as bênçãos, a herança no futuro. Em relação a estas últimas, ou em relação a estas bênçãos do porvir, em relação a elas, elas estão muito além da nossa capacidade, estão muito além da nossa compreensão, elas vão além do nosso finito, além do nosso limitado vocabulário, que não consegue descrever. Faltar-nos-ia expressão, e é exatamente o que a Bíblia diz em 1 aos Coríntios 2 e o versículo 9. Eu quero ler este versículo junto com os amados irmãos. 1 aos Coríntios 2 e o versículo 9, que diz: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o mundo não, e o ouvido não ouviu, e nem subiram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E ainda no capítulo 2, versículos, no capítulo 12, melhor dizendo, 2 aos Coríntios, na segunda carta, vamos ler também na segunda carta, no capítulo 12, versículos 1 a 4, que diz: em verdade não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então, as expressões, as palavras, o conteúdo de vocabulário que o apóstolo Paulo tinha, e muita, ele sabia que seria inócuo tentar descrever, tentar redigir aquelas coisas, de quão maravilhosas e sublimes são essas bênçãos reservadas para o futuro. Mas vamos para o nosso tópico de número 2. Tópico número 2, que fala acerca da sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Na sua oração, Paulo também ora, o apóstolo também intercede para que os salvos possam entender, para que aqueles irmãos possam compreender a sobreexcelente grandeza do poder divino. Pastor Douglas afirma que o apóstolo faz uso aqui de um pleonasmo, que é uma figura de construção. Pleonasmo é um recurso da língua portuguesa chamado de figura de construção, e é um termo, é o emprego de palavras redundantes com o fim de reforçar, com o objetivo de enfatizar a expressão, o pleonasmo. Exemplo: a expressão ou a frase "foi o que vi com meus próprios olhos". O que é isto? É um pleonasmo. Sorriu um sorriso
marcado de pavor. Sorrir um sorriso? Só pode ser um sorriso. Mas isso é um recurso chamado pleonasmo. Perdoe-lhe pelo divino amor de Deus. Se é divino, só pode ser de Deus. Agora, alguém que não conhece, né, a gramática da língua portuguesa, na parte que fala acerca de figura de construção, figura de pensamento, acerca dessas figuras, vai dizer que aquela pessoa que assim se expressou foi redundante e foi errada. Absolutamente. Ela está dentro da gramática da língua portuguesa, fazendo uso de um recurso chamado dentro das figuras de construção, fazendo uso de um pleonasmo. Ou seja, ele está empregando palavras redundantes com esse objetivo: reforçar, enfatizar a expressão. E era o que Paulo queria. Paulo, que era um homem culto, um homem inteligente, cheio de conhecimento. Então Paulo fez uso de um pleonasmo. O propósito do apóstolo, o que o apóstolo criou, o objetivo do apóstolo era de conferir um maior vigor, conferir uma maior ênfase ao que estava sendo expresso, aquilo que ele estava dizendo, na tentativa de descrever o imensurável, o inigualável poder de Deus. Por isso que Paulo faz uso dessa figura de construção chamada de pleonasmo. Essa palavra sobre excelente, ela significa a supremacia ou extraordinário. E somente Paulo, olha porque eu admiro tanto, depois da pessoa do Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, a minha admiração, os irmãos têm a liberdade de admirar quem quiser, mas a minha admiração, o meu reconhecimento ao apóstolo São Paulo. Somente o apóstolo São Paulo faz uso dessa palavra em todo o Novo Testamento. Depois de Jesus, Paulo, Cada um tem a sua importância, mas pelo sofrimento, pela intelectualidade, pela perseverança, pelos escritos, pelo legado que ele deixou para a igreja, a minha admiração ao apóstolo São Paulo. Então somente ele faz uso dessa palavra em todo o Novo Testamento. Ele objetivava expressar, ele queria enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja, que vai além de tudo. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 64, Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 26, versículo 64, diz assim, falando acerca desse poder que a tudo sobrepuja, que a tudo ultrapassa, que vai além. Disse-lhe Jesus: tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, está aqui o poder que a tudo sobrepuja. Poder. Ainda no versículo 19, o versículo que nós estamos lendo, estamos analisando, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então, poder, ainda no versículo 19, é a tradução do grego dunamis, de onde deriva dinâmico, dínamo, dinamite, fala de poder, e aponta para os feitos miraculosos que requerem uma força fora de medida, uma grande e extraordinária força. É isso que Paulo estava falando. Apenas, única e exclusivamente, o maior poder de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação na vida do homem. Me permitam repetir? Apenas, única e tão somente, o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação na vida do homem. E Paulo, melhor que ninguém, poderia falar sobre isso, porque segundo a própria expressão dele, quando ele falava acerca do seu currículo, e eu vou pedir permissão aos irmãos para também
fazer esta leitura, o apóstolo São Paulo, falando acerca de si mesmo, ele disse: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, na expressão de Paulo escrevendo aos Filipenses, irrepreensível. Alguém, para encontrar alguma falha em Paulo, precisava trabalhar muito. Mas diante de tudo isso, Paulo agora, reconhecendo o sobreexcelente poder de Deus, ele poderia escrever com maestria acerca desse conteúdo e dizer que apenas o poder de Deus poderia mudar um homem com um currículo desses aqui. Porque o que faltava em Paulo? Só faltava Jesus. Mas enquanto homem, enquanto intelectual, enquanto descendente de Israel, descendente dos judeus, enquanto cumpridor da lei, não faltava a Paulo nada. Circuncidado ao 8º dia, fez toda a relação do seu currículo e aos olhos humanos, a Paulo não faltava nada. Capacidade de discursar, até mesmo Areópago, que era o lugar onde discursavam os intelectuais, lá estava Paulo fazendo a defesa da sua fé. Mas a Paulo, ninguém poderia ser melhor escolhido para fazer essa declaração. Apenas o poder da transformação e salvação na vida do homem só poderia vir desse poder, que foi o poder que mudou o apóstolo São Paulo. Derrubou ele daquela cavalgadura, secou, falou com ele, restaurou a visão, mandou ele, encaminhou ele para onde deveria encaminhar, para que ele recebesse a oração de alguém que não tinha a intelectualidade, os diplomas, os certificados, não tinha o currículo de Paulo, mas tinha poder de Deus na vida, orou, restaurou a visão e foi aquele excelente missionário que nós conhecemos. Então, Paulo tinha razões sobradas de dizer e defender isso, que apenas o poder maior do que todos os poderes é capaz de realizar transformação. Ninguém, meus irmãos, poderia transformar Paulo, nenhum mortal, somente o poder de Deus. Muito bem, então na parte final do versículo 19, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos do grego que eles estão concordes, 3 vocábulos que estão amalgamados entre si: operação, força e poder. Operação significa eficácia. Operação sinaliza para poder em atitude. E existe uma diferença bem tênue entre eficácia e eficiência, porque uma coisa é eficiência, uma outra coisa é eficácia. E este poder, ele significa eficácia. Bom, Marcos, qual a diferença que é tão tênue entre eficácia e eficiência? Por exemplo, me permitam o exemplo, porque dizem que o exemplo ele empobrece, mas esclarece, então vamos tentar esclarecer. Digamos que 2 equipes, a equipe A e a equipe B, cada uma formada por 5 homens, e eles têm uma missão: cavar e encontrarem um olho d'água, uma veia d'água. E aqueles homens têm 5 dias para se fazer. Então a equipe A, com 5 homens, nos 5 dias cavam os 5 metros. Os 5 homens da equipe B, nos 5 dias, cavam também os 5 metros. Porém, a equipe A foi quem encontrou água. Então ela foi eficaz. Ela não foi somente eficiente, ela foi eficaz. O que é eficaz? É alcançar o objetivo esperado. Eficiente é alcançar o objetivo. Eficaz é alcançar o objetivo esperado. Então tem um plus aí na expressão do nosso companheiro irmão José Carlos, tem um plus a mais. Então a operação é isso, significa eficácia. Força dá a ideia de intensidade. A força fala do poder com força magistral, aquele que vence todas as resistências. E é essa força da qual Paulo está falando. O terceiro termo é poder. Veja que ele está repetindo essa palavra, Poder, o dunamis, poder inerente
a Deus, poder que é exclusivo de Deus. Lembra lá em João 1:12 está escrito: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder. Só Ele quem pode dar esse poder, de poder ser feito filho de Deus. Só Ele poderia dar, só Ele pode adotar. Então Ele quem tem esse poder. Então, meus amados irmãos, o uso reiterado, o uso repetido desses sinônimos indica plenitude, fala de totalidade do poder de Deus. Poder que realiza qualquer coisa. Poder que está acima de tudo e acima de todos e não depende de nada e não depende de ninguém. É este poder do qual Paulo está falando. Por isso é que ele ora, pede a Deus para que os irmãos sejam iluminados para poderem compreender esse poder. E ele sabe que o homem, na sua forma natural, não vai chegar a essa compreensão plena. Por isso que ele ora para aqueles irmãos poderem compreender. Todo esse esforço de Paulo, todo esse empenho de Paulo, visa deixar claro aos seus leitores a supremacia, a superioridade do poder de Deus. Pois muitos daqueles irmãos, muitos daqueles novos conversos, eles vieram do paganismo e da prática de artes mágicas. Estão lembrados lá no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, que muitos eles levavam os seus livros de artes mágicas, fizeram grandes montões, tocaram fogo, enfim. Por isso existia a probabilidade, existia a possibilidade de que alguns daqueles novos convertidos ainda eles estivessem ou vivessem com temor dos poderes das trevas. Por isso que o apóstolo São Paulo tranquiliza eles, falando acerca do grande, do imensurável poder de Deus. As nossas lições, elas precisam estar devidamente conectadas. Olha porque inicialmente nós falamos como era a cidade, o que era que tinha na cidade de Éfeso. Havia lá o templo da deusa Diana, eles praticavam artes mágicas. Olha a sequência das lições e a importância de hoje Paulo está falando acerca desse poder, do poder de Deus, do evangelho que eles abraçaram, que sobrepuja, que vai além, que ultrapassa todo aquele poder das trevas que eles conheciam e eles sabiam que não era um pequeno poder. Mas Paulo diz que sobrepuja, vai além, ultrapassa, é maior. E agora Paulo vai provar isso, porque tudo que nós dizemos precisa ser provado por argumentos, precisa ter argumentos. Muito bem, então para tanto Paulo apresenta três exemplos que são exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro argumento, a ressurreição de Cristo, da ressurreição da qual muitos ali ainda estavam vivos, a ressurreição de Cristo. Segundo argumento, ou segundo fundamento irrefutável, a sua ascensão à direita de Deus, lá no capítulo 1 e o versículo 20 da carta aos Efésios. Depois os irmãos podem fazer essa conferência. Então, primeiro, a ressurreição. Segundo, a ascensão de Cristo está à direita de Deus, porque a direita era um lugar que significava delegação de poder, lugar de honra, de destaque. Muito bem. E terceiro, a sua elevação acima de todo o domínio. Lá no capítulo 1, versículos 21 e 22, fala que Cristo foi elevado acima de todo poder, principado, potestades. Vamos falar sobre isso. Então esses são os três argumentos, os três fundamentos irrefutáveis da força desse grande poder. Então, meus amados irmãos, nosso tópico número 3, vamos falar do nosso tópico 3, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Quando eu li isto aqui, não sei se os irmãos compartilham do meu pensamento também, alguém pode até se escandalizar com essa expressão, nosso exemplo de exaltação. Ora, exaltação soa assim até de forma negativa, porém, entendo eu, digo eu, não o comentador, na expressão
na expressão paulina, digo eu, não o comentador, que essa palavra, nosso exemplo de exaltação, significa o nosso exemplo de exaltação acima da morte. Cristo é o nosso exemplo de exaltação, porque assim como Cristo venceu a morte, nós também venceremos. E Cristo é o nosso exemplo. Alguém pode não compreender o que significa nosso exemplo de exaltação. Não é crescimento pessoal, não. É que assim como Cristo ressuscitou, foi exaltado acima da morte, temos essa promessa de um dia, né, sermos exaltados. E Paulo diz que a expressão será: onde está a morte, o teu aguilhão? Isso quando nós formos exaltados acima dela. Muito bem. Então este é o meu entendimento. Eu disse para os irmãos assim, digo eu, não o comentador. É o meu entendimento nesse termo, nosso exemplo de exaltação. Vamos lá. Então, nesse tópico 3, Paulo destaca que a primeira e grande evidência do poder de Deus manifestou-se na pessoa de Cristo, ressuscitando dos mortos. Está lá no capítulo 1 e o versículo 20. E Pedro ele faz menção dela no seu discurso no dia de Pentecostes, salientando que os demais discípulos também eram testemunhas oculares daquele evento glorioso. Então Pedro também faz menção desta ressurreição e fala para eles, né, no dia de Pentecostes, naquele evento, de que aqueles amados irmãos, aqueles discípulos, também eram testemunhas, e eram testemunhas oculares. Eles viram o Senhor ressuscitado. No Areópago, em Atenas, Paulo descreveu o poder de Deus aos atenienses. No Areópago, ou seja, naquele lugar, era um lugar de destaque, onde quem discursava eram intelectuais, eram onde os filósofos trocavam os seus pensamentos ali em Atenas, e eles quiseram ouvir a Paulo, e Paulo argumentou, né, como um bom intelectual, e não poderia deixar de dizê-lo, como um bom filósofo. Paulo era um homem intelectual e tinha filosofia, apesar de não podermos provar, em lugar na Bíblia dizer assim, Paulo era filósofo, não, mas o seu poder argumentativo leva nós a compreendermos que Paulo, além de tudo, também era um filósofo, porque tinha grande poder de convencimento. E Paulo, ali no Areópago, ele descreveu o poder de Deus para os atenienses, ou seja, eles não iriam parar para ouvir alguém que não tivesse a capacidade, a intelectualidade, a condição de debater com eles num espaço chamado Areópago, ou naquela montanha, naquele espaço. Então, escrevendo aos Coríntios, ele demonstrou que a morte e a ressurreição de Cristo são a viga mestra e o pilar da fé cristã. Lá em 1 Coríntios 15, 13 e 14, depois os irmãos leem com mais calma. Ele provou, mostrando que a viga mestra do cristianismo e a morte e a ressurreição de Cristo são a viga mestra e o pilar da fé cristã. A ressurreição de Jesus foi primeiro profetizada no Antigo Testamento, então não era nenhuma novidade, não era algo extraordinário, porque já havia sido escrito, uma vez que está no livro dos Salmos, pelo menos uns 900 e alguns anos. É difícil de se datar com precisão datas do Antigo Testamento, mas há mais de 900 anos a Bíblia já falava sobre isso, lá no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, Salmo 16, versículos 8 a 10, diz assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixará minha alma no inferno, nem permitirá
ou nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, a ressurreição de Cristo, a ressurreição do Senhor Jesus, já fora profetizada no Antigo Testamento, está lá no livro dos Salmos, e também fora previamente anunciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, está lá em João 2, versículos de 20 ao 22. Então não havia nada que viesse a contradizer, senão a confirmar tudo aquilo que Paulo falava acerca do poder, começando pela ressurreição. Meus irmãos, me permitam fazer um pequeno adendo aqui acerca dessa palavra que nós acabamos de ler. Não permitirá que o teu servo fique no inferno. Inferno significa, meus irmãos, sepultura e também lugar de espíritos desencarnados, tanto espíritos bons como espíritos maus, e deve-se ter muita cautela. Olha, vou repetir, deve-se ter muita cautela para se evitar erro, para se evitar confusão, porque inferno como lugar para futuro castigo, olha, vou repetir, inferno como lugar para futuro castigo, certamente é ensinado de uma maneira que está dissociada da Bíblia. Olha a importância de nós estarmos aprendendo a palavra inferno como lugar de castigo futuro, é um ensinamento dissociado da Bíblia. Por quê? Primeiro, porque existem 4 expressões que traduzem inferno. Os irmãos sabem: Seol, Hades, Geena e Tártaro, e cada um tem um significado, né? Então depois nós não vamos falar sobre o significado das palavras, mas seria de qualquer modo muito precipitado nós entendermos inferno como lugar para castigo futuro e está dissociado da Bíblia. Nós trazemos esse ensinamento. Se os irmãos depois tiverem curiosidade, anotem aí, vão estudar um pouco mais sobre essa palavra inferno, que alguém às vezes se escandaliza. Ora, se está profetizando acerca do Senhor Jesus, se essa palavra do Salmo 16 é acerca do nosso amado Mestre, então o que ele quer dizer? O que o autor, o que o salmista estava dizendo quando usou a expressão no Salmo 16 e o verso número 10 que diz: pois não deixarás a minha alma no inferno. Isso aí fala de sepultura. Vamos ter este cuidado. Então, seguindo, meus amados irmãos, a hora já nos manda ter prudência. A ressurreição de Cristo é mencionada 104 vezes no Novo Testamento, conforme 1 Coríntios 15, versículos 20 ao 22, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Isso significa o quê? Essa expressão, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Isso significa que Cristo foi o primeiro a ressuscitar e permanecer vivo. Nas outras ressurreições, as pessoas tornaram a morrer. Há até alguém que diga assim: eu não digo nem ressuscitou, reviveu, né? Porque depois tornou a morrer. Mas isso aí é só uma questão de nomenclatura. Mas quando essa expressão diz Cristo foi feito primícias dos que dormem, isso significa que Cristo foi o primeiro a ressuscitar e permanecer vivo. Nas outras ressurreições, as pessoas tornaram a morrer. Exemplo: aquele homem que foi jogado na cova de Eliseu, quando bateu nos ossos do profeta, mas ele tornou a morrer. O filho da viúva de Naim tornou a morrer. Lázaro tornou a morrer. Os irmãos que ressuscitaram no dia da ressurreição do Mestre tornaram a morrer. Mas Cristo, diz aqui, é as primícias, porque ele permanece vivo para todo o sempre. E nós, como nós dissemos ainda há pouco, como exemplo de exaltação, dessa exaltação, também esperamos e temos essa promessa de um dia ressuscitarmos e estarmos para sempre com o Senhor. A Bíblia nos garante, e a morte não terá mais poder sobre nós. Então, essa ressurreição de Jesus é a garantia de que igualmente, da mesma sorte, seremos ressuscitados. E Paulo escreveu isso aos Tessalonicenses no capítulo 4 e o versículo 14. A ressurreição de Cristo, ela é a garantia, ela é o penhor
né, de que igualmente, do mesmo jeito, da mesma sorte, nós seremos ressuscitados. É dizer, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo, ele está disponível também aos salvos. Aquele mesmo poder que ressuscitou, que tirou Cristo lá do sepulcro no terceiro dia, o mesmo poder está à disposição dos salvos. Porém, há um tempo determinado para todas as coisas. Capítulo 2 e o versículo 20 da carta que nós estamos estudando, ou da epístola aos Efésios. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então este mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus está à disposição dos salvos, e Paulo assegura isso aos crentes lá de Éfeso, dizendo, o mesmo poder, ele nos ressuscitou e nos fez assentar, falando, mas o verbo está no futuro. Nós já falamos isso, de que a herança, ela abrange todos os tempos, passado, o presente e também o... Então falamos sobre isso aí. Então no versículo 20, meus amados irmãos, nós vemos o cumprimento da promessa messiânica do Salmo 110, a parte A. E Estevão, ele foi quem contemplou o cumprimento da promessa. Salmo 110, parte A. Salmo 110, no primeiro verso. 110, primeiro verso, parte A, diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. E Estevão foi aquele que contemplou o cumprimento dessa promessa aqui, feita há cerca de quase 1000 anos antes dos dias de Estevão. Porque quando Estevão olhou, a Bíblia diz que ele viu o Senhor à destra ou à direita. Glórias a Deus. Então Estevão contemplou o cumprimento dessa promessa, lá em Atos 7 e 56. No versículo 21, para concluirmos, versículo 21 pode ser definido em duas partes. Este versículo 21 da nossa leitura em classe pode ser dividido em duas partes. A primeira parte assevera que Cristo foi exaltado acima de todas as forças do mal, principado, poder, potestades, domínio, porque até no inferno tem hierarquia. Tem hierarquia. Eu já ouvi isso de muitos ensinadores. No inferno tem hierarquia, não é assim não, a lavanduia na ria, não. Tem hierarquia. Isso aqui fala de hierarquia, principado, poder, potestade, domínio. Então Cristo, ele foi exaltado acima de todos eles. Os crentes de Éfeso não precisavam temer, não precisavam se preocupar, porque Cristo foi exaltado acima de todos eles. Então, esta é a primeira parte. A primeira assevera isso, que Cristo foi exaltado acima de todos. E na segunda parte desse versículo número 21, todo nome que se nomeia, essa expressão refere-se aos anjos e a qualquer outro ser inteligente que se possa conceber. Então Cristo foi exaltado acima de todos eles, todas as forças do mal e também todo nome que se nomeia. O resultado de tudo isso, o resultado efetivo dessa exaltação do Messias, o resultado efetivo da exaltação do Mestre, traz um duplo benefício para a igreja. Primeiro benefício, Deus fez Cristo cabeça, tanto do universo como cabeça da igreja. Primeiro benefício. Segundo, Deus designou a igreja. Deus incumbiu a igreja para ser a expressão de Cristo, conforme 1:23. Olha o duplo benefício. Primeiro, Cristo foi feito cabeça tanto do universo como da igreja. Segundo, Deus designou a igreja. Deus designou a igreja para ser a expressão de Cristo. Em síntese, ou em resumo, nenhum poder pode prevalecer contra a igreja de Cristo. Ele disse a Pedro: Tu és
Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estes são os benefícios, esta é a iluminação espiritual que aqueles crentes, e muitos ainda nos dias atuais, precisam ter. Em resumo, em síntese, nenhum poder das trevas, nem domínio, nem potestade, nem poder, nem principado, nada pode prevalecer contra o meu, o teu, o nosso Jesus, o cabeça da igreja, o cabeça do universo. Que o Senhor continue nos abençoando, abrindo nosso entendimento para cada dia podermos compreender como Paulo assim o fez, orando para que aqueles irmãos entendessem, para que nós possamos entender também essa grandeza do poder de Deus, a dimensão, a extensão, o tamanho desse poder que está à minha, à tua, à nossa disposição. Que o Senhor continue nos abençoando.